Hoje, quero chamar a nossa atenção para as palavras de Jesus registradas no Evangelho de Mateus. No capítulo 24, versículos 5 a 8, Jesus diz aos seus discípulos: Muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Enquanto estava sentado no Monte das Oliveiras, Jesus não estava apenas descrevendo um futuro distante, mas pintando um retrato claro do mundo em que vivemos hoje. Estes versículos são um reflexo da nossa era atual e, irmãos, não podemos nos dar ao luxo de desviar o olhar. Jesus começa alertando sobre aqueles que viriam falsamente em seu nome. Temos visto isso, não é? Inúmeras figuras ao longo dos anos reivindicando um manto divino e levando muitos ao engano. O cenário de nossa época está cheio de profetas autoproclamados e falsos messias, cada um mais convincente que o outro. No entanto, como as Escrituras nos dizem, até mesmo os eleitos podem ser enganados. Precisamos estar alertas. Em seguida, ele fala de guerras e rumores de guerras. Vivemos em um tempo em que notícias de conflitos e disputas chegam aos nossos ouvidos todos os dias. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. Tornou-se tão comum que muitos de nós nos tornamos insensíveis a isso. Mas isso não era para nos alarmar ao ponto de pânico. É um chamado à consciência e à oração. Jesus menciona ainda nação contra nação, reino contra reino. Isso não se refere apenas a guerras físicas. Vemos batalhas ideológicas, divisões culturais e agitações sociais como nunca antes. O tecido da sociedade, em muitos lugares, parece estar se desintegrando. Mas há mais: fomes, terremotos, desastres naturais, alterações nos padrões climáticos e o sofrimento em diferentes partes do mundo. Essas coisas não são meras coincidências ou apenas o curso natural dos eventos. São as próprias dores de parto das quais Jesus falou. Irmãos, todos esses sinais são apenas o começo de algo muito maior que está para acontecer. Assim como as dores de parto precedem a alegria de um novo nascimento, esses sinais anunciam a iminente volta de Cristo. No entanto, em meio a tudo isso, o que mais preocupa não são os sinais em si, mas nossa resposta a eles. Muitos continuam a viver como se esses acontecimentos fossem apenas eventos aleatórios, sem qualquer significado espiritual. Ficamos confortáveis em nossas rotinas, frequentemente ignorando os sinais divinos ao nosso redor. Os sinais de alerta são claros. Mateus 24 está literalmente se desenrolando diante dos nossos olhos, mas as pessoas não enxergam ou não querem enxergar. No entanto, a profecia bíblica é real e está se cumprindo, literalmente tomando forma diante de nossos olhos. Quando a trombeta soar e o céu se abrir, será tarde demais para dar ouvidos aos avisos. Agora é o momento de nos prepararmos, de nos dedicarmos à oração, ao arrependimento e de compartilharmos a esperança que temos em Cristo. Não devemos ser como as 5 virgens tolas que foram pegas de surpresa com suas lâmpadas vazias. Devemos ser vigilantes, mantendo nossas lâmpadas cheias com o óleo do Espírito, prontas para encontrar o noivo.
Temos uma responsabilidade não apenas para conosco, mas também para com aqueles ao nosso redor. Como crentes, somos chamados a ser sentinelas sobre o muro, soando o alarme, despertando a cidade antes do amanhecer, alertando a todos sobre os sinais dos tempos. Em Mateus 25, versículo 1 a 13, lemos: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprando-o para vós. E quando elas foram comprar, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ao refletir sobre a parábola das 10 virgens, não posso deixar de sentir um profundo despertar em meu espírito. Vejam, aquelas 5 virgens tolas tinham suas lâmpadas e andavam com elas, parecendo prontas. Mas, amados, não era a lâmpada que iluminava o caminho, era o azeite. Isso não é semelhante a muitos de nós hoje? Vamos à igreja bem vestidos, cantamos louvores, dizemos amém e cumprimentamos nossos irmãos com um aperto de mão santo. Mas, se essa expressão externa não for acompanhada de uma verdadeira posse interna, é tudo em vão. Permitam-me ir mais fundo. As 5 virgens tolas pareciam prontas, falavam como se estivessem preparadas e talvez até agissem como tal. Mas há uma diferença, igreja, entre parecer pronto e estar pronto. A diferença é o azeite, que representa o Espírito Santo. Você pode ter a aparência de santidade, pode até ter o vocabulário da vitória, mas sem a presença do Espírito Santo, você é como um carro sem gasolina, um papagaio sem vento, uma lâmpada sem óleo. O Espírito Santo não é apenas um acessório para a nossa fé, ele é o sangue vital, a essência. O Espírito Santo é o selo da nossa fé. Em nossa caminhada espiritual, muitas vezes encontramos conforto em nossas reuniões comunitárias, em nossos cultos e nos testemunhos compartilhados. No entanto, a parábola das 10 virgens nos serve como um lembrete oportuno de que expressões externas de fé não são os únicos indicadores de nossa preparação espiritual. O alerta é claro e direto. Estar dentro dos limites da igreja, frequentando os cultos e participando das atividades não é suficiente. Participar das atividades da igreja não garante um futuro seguro no reino de Cristo. As 10 virgens, todas elas, esperavam participar do grande banquete. Superficialmente, pareciam iguais. Não havia diferença aparente entre os 2 grupos de virgens. No entanto, quando chegou o momento da prova, suas verdadeiras condições foram reveladas. Esta é uma poderosa ilustração de como uma crise revela a profundidade e a autenticidade da fé de alguém. A chegada inesperada do noivo foi como um teste divino, que de forma súbita e irrevogável separou as que estavam preparadas das que não estavam. É um alerta sério para aqueles que estão dentro das paredes da igreja, alertando-nos para não cairmos em um estado de complacência espiritual. Esta parábola nos convida a introspectar, a ir além das aparências e a garantir que nossas lâmpadas, representando nossas vidas, estejam cheias do óleo da fé genuína e da presença do Espírito Santo.
Que sirva como uma lição de advertência, desafiando-nos a não nos contentarmos com exibições externas, mas a cultivar um coração verdadeiramente preparado para o retorno do Senhor. Sem o óleo, o grupo das virgens não estava pronto para o noivo. Sem o Espírito Santo, ninguém está pronto para o retorno de Jesus. Ao refletirmos sobre as palavras marcantes de Jesus, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá, somos confrontados com uma verdade que é tão inquietante quanto inegável. A essência desta parábola está encapsulada em duas palavras: estejam prontos. A vida, com toda a sua imprevisibilidade e transitoriedade, não nos permite o luxo de uma resposta ensaiada para o retorno de Cristo. Não podemos marcar no calendário nem adiar nossa preparação. A pergunta é: você está pronto? Os sinais de alerta sobre a vinda de Cristo estão ao nosso redor, e você sabe que o que estou dizendo é verdade. As consequências de não estar preparado são extremamente graves. Isso não é como perder um ônibus ou esquecer um compromisso. Isso diz respeito ao destino eterno. Há pessoas que estão me ouvindo agora que não estão preparadas, mas acreditam que estão. Ser pego de surpresa quando o Filho do Homem retornar significa enfrentar uma perda irreversível, algo que tem ramificações além de nossa compreensão terrena. As apostas são infinitamente altas. Como crentes, esta parábola não é apenas uma história de advertência, é um chamado urgente à ação. Ela nos convida a viver em um estado de alerta espiritual, a sermos sempre vigilantes e a garantir que nossos corações e vidas estejam alinhados com a vontade e a palavra de Deus. Não se trata de viver com medo, mas sim com uma antecipação fiel, sabendo que nossa prontidão hoje determina nossa recepção de Cristo amanhã. A pergunta que cada um de nós deve se fazer é simples, mas profunda. Estou preparado? Estou realmente pronto? Há uma frase nesta passagem das Escrituras em que gostaria que você focasse. Mateus 25:10. E enquanto elas foram comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Em nossa caminhada pelas Escrituras, deparamos ocasionalmente com expressões que carregam um significado profundo. Uma dessas expressões está inserida na parábola das 10 virgens. A porta foi fechada. Essas 4 palavras simples têm um peso eterno. Não se trata apenas do fechamento de uma barreira física, mas do encerramento de um destino eterno. Um dos ensinamentos fundamentais que devemos compreender a partir dessa parábola é a irreversibilidade de certas decisões e suas consequências. Quando aquela porta se fechou para as 5 virgens imprudentes, não foi um contratempo temporário ou uma decepção passageira. Foi um encerramento permanente, marcando o fim de sua oportunidade de entrar na alegria do banquete nupcial, que simboliza o reino dos céus. Hoje, há vozes no mundo que sugerem outras possibilidades, propondo que talvez a porta, uma vez fechada, possa ser aberta novamente em um momento posterior, especialmente após a morte. Essas vozes sussurram garantias reconfortantes de uma segunda chance, uma oportunidade pós-morte para aqueles que faleceram sem conhecer Cristo. Essa ideia, frequentemente chamada de esperança maior, é de fato atraente, pois apela ao nosso desejo inato de salvação universal e à nossa aversão ao pensamento de um julgamento eterno. No entanto, como estudantes sérios da palavra, devemos sempre medir nossas esperanças, desejos e crenças contra o padrão infalível das Escrituras. A Bíblia comunica consistentemente a urgência do presente, do aqui e agora. Em 2 Coríntios 6:2, somos lembrados: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, agora e não depois. E Hebreus 9:27 deixa claro: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo.
Não há menção de uma segunda chance após a morte, nem sugestão de que a porta se abra novamente para uma entrada de última hora. Considerar uma esperança maior, além do que as Escrituras revelam, é pisar em terreno perigoso, correndo o risco de oferecer uma falsa segurança àqueles que estão à beira da eternidade sem Cristo. A realidade, queridos crentes, é que o Evangelho é uma mensagem de urgência imediata. Ele chama as almas hoje, implorando que entrem enquanto a porta ainda está aberta, enquanto a graça de Deus ainda é estendida. É um desserviço à humanidade e uma afronta ao claro ensinamento das Escrituras propagar uma ideia que ultrapassa os limites estabelecidos pela palavra de Deus. Embora nossos corações possam doer pelo desejo de que todos sejam salvos e devamos orar fervorosamente e trabalhar para esse fim, não podemos reescrever a palavra de Deus para se adequar aos nossos resultados desejados. Assim como as 5 virgens prudentes não podiam compartilhar seu óleo, cada um de nós carrega a responsabilidade pessoal por nosso relacionamento com Cristo. Ninguém pode fazer esse compromisso por nós, e uma vez que nossa jornada terrena chega ao fim, nosso destino eterno é fixado. Este ensinamento não deve nos causar desespero, mas deve nos impulsionar à ação. Que seja um chamado claro para compartilhar a mensagem do Evangelho com maior fervor, para orar com maior intensidade pelos perdidos e para viver nossas vidas como faróis brilhantes do amor e da verdade de Cristo. Há uma porta aberta hoje, um convite para entrar em um relacionamento transformador de vida com o Salvador. Vamos instar o máximo de pessoas que pudermos a atravessar essa porta enquanto ainda há tempo. Em Mateus 24, 4-8, Jesus nos apresenta uma visão profunda e profética sobre os tempos do fim. Ele compara os eventos que precederão o fim dos tempos às dores de parto de uma mulher, que eventualmente resultam no nascimento de uma nova vida. Esta imagem é rica em significado e merece nossa atenção cuidadosa. Jesus disse: "Cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, 'Eu sou o Cristo', e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, pois é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas são o princípio das dores." A expressão "princípio das dores" pode ser traduzida literalmente como o início das dores de parto. Assim como as dores de parto se tornam mais frequentes e intensas à medida que o momento do nascimento se aproxima, Jesus está nos dizendo que devemos esperar que esses sinais, guerras, fomes, terremotos e pestilências, aumentem em frequência e intensidade antes de seu retorno. Nenhum desses eventos, isoladamente, é o sinal específico do fim, mas juntos eles desenham um quadro do mundo gemendo enquanto aguarda o retorno de seu Salvador. Vamos focar hoje em um sinal que raramente recebe a atenção que merece: a pestilência. Embora frequentemente ouvimos mensagens que focam em guerras, rumores de guerras, terremotos e fomes, a pestilência é um sinal significativo que não podemos ignorar. Mas o que é uma pestilência? O termo pestilência geralmente se refere a doenças generalizadas ou pragas que causam alta mortalidade e sofrimento significativo. Historicamente, temos visto exemplos devastadores de pestilências que tiveram impactos profundos na humanidade. Pense na peste negra, também conhecida como peste bubônica, que ocorreu durante o século XIV. Essa foi uma das pandemias mais devastadoras da história humana, estimada em ter matado entre 75 milhões a 200 milhões de pessoas globalmente. Só na Europa, a peste negra dizimou cerca de 30% a 60% da população, o que equivale a aproximadamente 25 milhões a 50 milhões de mortes.
A escala dessa pestilência é quase inimaginável e serve como um lembrete sombrio do poder das doenças para desestabilizar e devastar sociedades. Em uma história mais recente, a gripe espanhola de 1918 a 1919, causada pelo vírus H1N1 da influenza A, destaca-se como outro exemplo monumental. Essa pandemia é considerada uma das mais mortais da história registrada, ceifando a vida de cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. O impacto da gripe espanhola foi sentido globalmente, afetando pessoas de todas as idades e deixando uma marca duradoura no século XX. Em nosso mundo contemporâneo, uma pestilência que se torna cada vez mais alarmante é a das doenças resistentes a antibióticos. Você já ouviu falar de resistência a antibióticos? É um fenômeno em que as bactérias evoluem e desenvolvem a capacidade de resistir aos medicamentos projetados para matá-las, tornando os antibióticos, que antes eram ferramentas poderosas no combate a infecções bacterianas, cada vez menos eficazes. Os antibióticos têm sido um pilar da medicina moderna, revolucionando nossa capacidade de tratar infecções bacterianas e salvando incontáveis vidas desde sua introdução no início do século XX. Eles aumentaram significativamente a expectativa de vida em todo o mundo. Por exemplo, a expectativa de vida global subiu de cerca de 32 anos no início dos anos 1090 para mais de 72 anos hoje, em grande parte devido aos avanços nos tratamentos médicos, incluindo o uso de antibióticos. À medida que refletimos sobre esses sinais proféticos, é vital que permaneçamos atentos e preparados, reconhecendo que cada um desses eventos aponta para a necessidade de estarmos prontos para o retorno de Cristo. A história nos ensina que as pestilências têm o poder de transformar profundamente nossas sociedades, e Jesus nos advertiu que elas seriam um dos sinais de que seu retorno está próximo. Portanto, é essencial que permaneçamos firmes em nossa fé, confiantes nas promessas de Deus enquanto nos preparamos para o que está por vir. Os antibióticos são fundamentais para a medicina moderna. Para compreender plenamente sua importância, é essencial considerar a vasta gama de infecções que eles tornaram tratáveis. Antes da descoberta dos antibióticos, até mesmo infecções menores podiam ser fatais. Doenças como tuberculose, pneumonia e sepse frequentemente resultavam em altas taxas de mortalidade. No entanto, com o advento dos antibióticos, essas infecções se tornaram manejáveis, reduzindo drasticamente as taxas de morte e melhorando os resultados gerais de saúde. Esse avanço na capacidade médica é uma das principais razões para o aumento dramático na expectativa de vida ao longo do último século. Nas últimas décadas, a resistência aos antibióticos se tornou uma preocupação crescente. As bactérias estão evoluindo a uma taxa alarmante, tornando muitos de nossos antibióticos existentes ineficazes. Essa resistência é algo que a maioria das pessoas não percebe o quão rápido está se desenvolvendo. As doenças resistentes aos antibióticos estão de fato em ascensão, representando uma ameaça significativa à saúde global. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, mais de 2,8 milhões de infecções resistentes a antibióticos ocorrem a cada ano somente nos Estados Unidos, resultando em mais de 35 mil mortes anuais. A emergência e a propagação de bactérias resistentes têm sido agravadas pelo uso indevido e excessivo de antibióticos, tanto em ambientes de saúde quanto na agricultura. Em 2019, apenas as infecções resistentes a antibióticos mataram mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. Essa tendência é profundamente preocupante e aponta para a necessidade de novos antibióticos que possam combater efetivamente essas bactérias resistentes a medicamentos. Felizmente, houve um avanço significativo.
Cientistas descobriram a primeira nova classe de antibióticos em 60 anos. Essa descoberta traz esperança em nossa batalha contínua contra as bactérias resistentes a antibióticos, mas também serve como um lembrete claro da ameaça constante de pestilências em nosso mundo atual. Como crentes, como devemos entender esses sinais? As palavras de Jesus em Mateus 24 nos lembram de que esses eventos não são isolados ou aleatórios. Eles fazem parte de um grande enredo divino. O aumento da frequência e intensidade desses sinais, incluindo pestilências, são como dores de parto que sinalizam a iminente chegada de algo novo. O retorno do nosso Senhor e o estabelecimento de seu reino. Somos chamados a ser vigilantes, a ter cuidado e a não nos deixar enganar. Os sinais dos tempos não devem nos causar medo, mas despertar em nós a urgência da mensagem do Evangelho. Devemos ser diligentes em nossa fé, firmes na oração e ativos em compartilhar a esperança que temos em Cristo. Em Mateus 24, 4-8, Jesus nos oferece uma visão profética dos últimos tempos, alertando sobre falsos profetas, guerras, fomes, terremotos e pestilências. Ele compara esses sinais ao início das dores, ou às dores de parto que precedem o nascimento, indicando que esses eventos aumentarão em frequência e intensidade à medida que seu retorno se aproxima. Hoje, podemos observar esses sinais se desdobrando em escala global, alimentados pela interconectividade sem precedentes do nosso mundo. Um fator significativo que contribui para a rápida disseminação de doenças é o aumento das viagens globais. Ao longo do último século, a frequência e o volume de viagens internacionais cresceram exponencialmente. De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo, IATA, em 2019, aproximadamente 4,5 bilhões de passageiros viajaram de avião em todo o mundo. Este é um contraste marcante com o início do século XX, quando as viagens globais eram limitadas e raras. A facilidade e a rapidez das viagens modernas significam que um vírus ou bactéria que surge em uma parte do mundo pode rapidamente se espalhar para outras regiões, transformando surtos localizados em pandemias globais. Essa mobilidade aumentada e a interdependência entre os países ampliaram o potencial para pandemias. Um exemplo claro disso é o que vimos em 2020, quando o vírus se espalhou rapidamente para praticamente todos os cantos do planeta, ilustrando o quanto estamos interconectados. Se realmente estamos testemunhando um aumento na frequência e no impacto das pestilências, isso indica claramente que um novo surto mundial pode não estar distante. Exemplos históricos e contemporâneos, desde a peste negra e a gripe espanhola até as bactérias resistentes a antibióticos, demonstram que a ameaça de pestilências está sempre presente e em crescimento. Quando consideramos esses eventos à luz da profecia bíblica, torna-se evidente que podemos estar no início dos tempos do fim, conforme descrito nas Escrituras, onde é predito que esses desafios só irão se intensificar. Contudo, como crentes, não precisamos viver com medo. Nossa fé em Deus nos dá esperança e segurança. As palavras de Jesus em Mateus 24 não foram ditas para nos assustar, mas para nos preparar e nos lembrar da soberania e fidelidade de Deus. Ele não nos deixou sozinhos para enfrentar esses tempos difíceis. Pelo contrário, ele se preocupa profundamente conosco e prometeu ser nosso refúgio e fortaleza. Deus não nos deixou no escuro. Ele quis que soubéssemos o que estava por vir. Imagine como estaríamos apavorados, como crentes, se não tivéssemos as profecias bíblicas. Mas por causa dessas profecias, sabemos como a história terminará, conosco no céu com Jesus. Essa visão divina nos assegura de que, não importa o quão tumultuados os tempos possam se tornar, temos um futuro seguro e glorioso
prometido por Deus. Além disso, as profecias de Deus afirmam seu controle sobre a história. Como está escrito em Isaías 46:10, desde o princípio faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Essa soberania nos garante que nada acontece fora de sua vontade, proporcionando-nos uma base sólida de confiança. A Bíblia repetidamente nos assegura da proteção e cuidado de Deus. No Salmo 91, versículos 1 a 2, lemos: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Essa promessa nos lembra que, independentemente das circunstâncias, estamos seguros nas mãos de Deus. Sua proteção não é apenas física, mas também espiritual, oferecendo-nos segurança eterna. Além disso, Romanos 8:28 nos tranquiliza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo em meio a pestilências e pandemias, Deus está trabalhando para realizar seus propósitos divinos. Como crentes, podemos confiar que Ele está no controle e que nosso futuro está seguro nele. Para aqueles que possam se sentir ansiosos ou com medo, é importante lembrar que o medo não vem de Deus. Como nos lembra 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Através da oração, da leitura das Escrituras e da confiança no Espírito Santo, podemos encontrar paz e força para enfrentar as incertezas desses tempos. Além disso, louvado seja Deus, pois Ele é o único soberano sobre toda a criação, reinando supremo sobre reis, presidentes e nações. Sua autoridade é inigualável, seu poder incomparável, e sua sabedoria vai além de qualquer compreensão humana. Ninguém pode desafiar Deus, pois Ele está em uma categoria à parte, incomparável e acima de todos. Quando homens maus, com seus vastos exércitos, se levantam para desafiar a Deus, não têm a menor chance de vencer. Seus planos se desfazem como pó diante do seu poder. Deus está no controle de todos os eventos do mundo e do desenrolar da história, guiando todas as coisas de acordo com sua vontade divina. Deus é absolutamente soberano sobre tudo, incluindo o fechamento e a abertura do ventre. Homens e mulheres, em última análise, não têm controle sobre a concepção de um filho. Isso está sempre e completamente nas mãos de Deus. Além disso, Deus é soberano sobre todas as coisas, incluindo o mal em geral. Ele é o Senhor da vida e da morte, e também é soberano sobre as pessoas e seus corações. Isso inclui cada um de nós. Ele governa a ascensão e a queda das nações, estabelecendo governos e líderes e removendo-os conforme sua vontade. A história se desenrola de acordo com o plano divino de Deus, e cada evento serve a seus propósitos finais. Deus é também soberano sobre o mundo natural. Ele comanda os mares e os céus, controla o clima e governa as leis da natureza. Cada aspecto da criação, desde o menor átomo até a maior galáxia, opera sob sua autoridade. Ele é soberano sobre o tempo, existindo fora do tempo e orquestrando o passado, o presente e o futuro para cumprir seus propósitos eternos. Nossos dias estão contados por Ele, e cada momento é guardado por seu cuidado providencial. Deus também é soberano sobre nossas circunstâncias. Ele conhece cada detalhe de nossas vidas e trabalha todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. Nossos desafios e vitórias, alegrias e tristezas, tudo está sob seu controle. Ele é soberano sobre a salvação, chamando pessoas a si mesmo, transformando corações e concedendo o dom da fé.
Nossa redenção é totalmente sua obra, realizada por meio do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo. Deus é igualmente soberano sobre a Igreja. Ele edifica seu corpo de crentes, equipando-os e guiando-os para cumprir sua missão. O crescimento e a perseverança da Igreja são sustentados por seu poder. Essa verdade é um conforto sobre o qual podemos descansar nossas cabeças todas as noites, seguros no conhecimento de que nossas vidas estão em suas mãos capazes. Ao refletirmos sobre a soberania de Deus, vemos que ela é o fundamento da nossa fé. Se Deus está no controle, não precisamos estar. Somos libertos do fardo de tentar gerenciar tudo sozinhos e da ansiedade de acreditar que tudo depende de nossos esforços. A soberania de Deus significa que todas as forças que parecem manipular nosso destino, nossa saúde, nossos relacionamentos, nosso cenário político, nossos padrões de pecado, nossas fraquezas e nossas dores estão sob seu controle. Ele está tecendo todos esses fios em sua tapeçaria perfeita, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Em conclusão, embora estejamos vivendo no início das dores, com sinais como pestilências aumentando em frequência e intensidade, não precisamos viver com medo. Como crentes, temos a certeza da proteção de Deus e a promessa de vida eterna. Vamos permanecer firmes na fé, encorajar uns aos outros e brilhar a luz de Deus em um mundo que desesperadamente precisa de esperança.